Olá, bom dia, né? Estamos aqui novamente com uma aula agora sobre incógnita e variável. Esses são conceitos bem importantes para a parte de álgebra, tá? A gente vai ver um pouquinho o que é incógnita e o que é variável. A incógnita nada mais é que um termo, né, que identifica um valor desconhecido. Então, aquilo que é desconhecido, a gente chama de incógnita. E na matemática, a gente trabalha com a incógnita quando a gente quer determinar, né, uma grandeza, o valor de uma grandeza numa solução de uma equação, tá? Ou às vezes nem é uma equação e a gente quer achar algum valor desconhecido, a gente chama aquele valor desconhecido de incógnita, tudo bem? Na matemática também a gente faz uso de letras, né? Quando a gente tem uma incógnita, a gente quer representar a situação que a gente está trabalhando na forma de uma expressão, na forma de uma função. Esse valor desconhecido, esse valor que é a nossa incógnita, a gente usa uma letra para representar esse valor. Então, aqui um exemplo, né? Qual número que adicionado a 18 resulta em 37? Então aqui ó, o que eu não sei é qual é esse número, né? Eu tenho um número que eu não sei qual é, que se eu somar 18 vai dar 37. Então eu posso pensar, eu posso ir por tentativa e erro e chutando valores, né? E somando valores ao 18 até dar 37, tá? Aí eu vou ter a minha incógnita, eu vou achar o valor dessa minha incógnita, desse número desconhecido, tá? Ou eu posso resolver matematicamente, né? Usando o algoritmo aqui da equação do primeiro grau, né? Então, ó, aquele valor que eu desconheço é o meu x, né? Então, ó, o que eu desconheço, né? Qual é esse número? Eu chamei de x, então x mais 18 tem que dar 37, ou seja, x mais 18 é igual a 37. Aí aqui eu posso subtrair 18 dos dois lados, ou simplesmente passar o 18 para o segundo lado da igualdade, trocando o seu sinal. Então ficaria x igual 18, 37 menos 18. Tá? E aí eu descubro que o x vale 19. Quem que é esse x? Esse x é justamente a minha incógnita, aquele valor que eu não sabia e que eu queria saber. Tá? Isso é incógnita, um valor em uma situação que eu quero descobrir. Tá? Isso é incógnita. Tudo bem? E variável? O que que é variável? Variável é algo que pode sofrer variação, né? Aquilo que pode variar, aquilo que pode mudar de valor, né? Que assume valores diferentes em um determinado conjunto. Isso a gente chama de variável. É aquilo que varia, tá? Que muda. Em matemática, a gente utiliza letras também para representar essas variáveis. Aí, normalmente, quando a gente está trabalhando com variável, a gente geralmente vai ter uma função ou uma equação, né, tá? Então, diferente lá da incógnita, que é o valor que eu queria descobrir. Um exemplo aqui, ó, uma lanchonete, um x-tudo custa R$ 20. Então, se eu comprar 2 x-tudo, pago 40. Se eu comprar 3 x-tudo, eu pago 60. E assim por diante. Então, o que está acontecendo? Conforme eu mudo a quantidade de lanche que eu compro, a quantidade de X tudo, ou seja, eu estou variando a quantidade de X tudo. O que está acontecendo? Está variando o valor que eu pago. Então, eu tenho uma situação onde dois valores variam. A quantidade de X tudo que eu compro e a quantidade de dinheiro que eu pago. É o que a gente chama de função. Quanto mais lanche eu comprar, mais eu pago. Então, ou seja, o valor que eu estou pagando está em função do valor da quantidade de x-tudo que eu compro. Então, quanto mais x-tudo, mais valor eu tenho que pagar. Eu posso pensar ao contrário também. Quanto mais dinheiro eu tiver, mais x-tudo eu posso comprar também, né? Se eu tiver R$ 100, por exemplo, consigo comprar 5 x-tudo, tá? Ou seja, eu estou variando uma determinada quantidade, tá? Ou eu vario a quantidade de x tudo, que é o que mais acontece, né? Estou comprando alguma coisa,
Então, eu estou variando essa quantidade de compra, ou de pão, ou, por exemplo, uma situação combustível, né? Se eu vou lá e coloco 1 litro de combustível, eu pago um tanto. Se eu coloco 2 litros, eu pago o dobro daquele valor. E assim vai. Então, ou seja, eu tenho situações em que eu tenho uma quantidade variando e o outro valor tem um outro valor que depende dessa quantidade que também sofre variação. Então, tem aí, no caso, uma variável que eu coloco o valor, né, que eu faço ela variar, e aí, por consequência, o segundo valor também varia, tá? Então, quando eu tenho uma situação dessa, eu posso até escrever uma função. No caso aqui, eu escrevi y igual a 20x. Por que y igual a 20x? Percebendo que apareceram duas letras aqui, né? Ó. Ou seja, eu tenho duas incógnitas aqui. Eu tenho a incógnita x, que é o valor que eu desconheço, e tenho a incógnita y, que é o valor que eu também desconheço. Só que aqui eu permito que o x seja variável, ou seja, eu posso dar diversos valores para x e com isso eu encontro diversos valores para y. Por isso que a gente chama de variável, tá? Então, se eu vario um, eu acabo variando o outro. Então, eu tenho uma associação aí de dois valores, tudo bem? Diferente lá na incógnita que eu vou encontrar um valor só na minha situação, tá? Então, aqui, ó, quem que é o meu y? O y é o valor pago, tá? E x é a quantidade que eu comprei de x tudo. Então, ó, se eu pegar aqui, ó, 1x tudo, é só fazer 20 vezes 1, que aí vai dar o y igual a 20. Ou seja, para 1x tudo, ou seja, para x igual a 1, o y dá 20. Se eu comprar 2x tudo, troco o x por 2, aí fica 20 vezes 2, 40. Ou seja, com 2x tudos, o y vale 40, tá? Então, eu posso variar a quantidade aqui de x, que é o x tudo, para qualquer número que eu queira, aí eu acabo encontrando também o valor de y. Tudo bem? Isso é variável. Aqui eu tenho algumas atividades bem simples. Vocês já devem ter visto isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um sol, mais um sol, mais um sol, mais um sol, e aí dá 48. Eu não estou somando sol, na verdade. Eu estou somando valores por trás desse símbolo sol. Então, aqui que eu tenho sol mais sol mais sol mais sol dá 48. Qual que é o valor do sol aqui? Então, o sol, ele representa a minha incógnita. Ele é um valor que eu desconheço, que eu quero descobrir. Mas pode perceber que o sol não varia, né? Eu não posso dar qualquer valor para o sol. Ele tem um valor único. Ou ele vale 5, ou ele vale 10, ou ele vale 1000. Tá? Eu não posso falar, se o sol vale 1, o sol vale 2, o sol vale 3, eu não posso variar. O sol tem um único valor. Qual que é esse valor do sol? Ou seja, qual é o número que eu somar 4 vezes dá 48? Ou eu posso até juntar tudo aqui, né? Ó. Sol mais sol mais sol mais sol dá 4 sol. 4 sol igual a 48. Qual que é o valor do sol? O sol tem que valer 12. Então, o sol tem um valor único. Então, ele é a minha incógnita, tá? Um valor que eu quero descobrir. Tudo bem? Então, se eu fizer 12 mais 12 mais 12 mais 12, igual a 48. Certo? Então, ó, vocês vão fazer agora a mesma coisa e vão falar para mim qual é o valor da Lua. Vocês vão escrever aí nos comentários. Tudo bem? Tá? Então, vocês vão fazer o cálculo, imaginar aqui, a Lua é a minha incógnita, descobrir quanto que vale a Lua e escrever nos comentários, tá? Continuando aqui, ó. Agora eu tenho uma ideia de variável, né? Eu tenho uma situação em que se eu usar 1 quilo de farinha, eu consigo fazer 85 salgadinhos. Então, ou seja, para cada 1 quilo de farinha, eu consigo fazer 85 salgados. Se eu usar 2 quilos de farinha, eu consigo fazer 2 vezes 85, vai dar 170 salgados. E se eu usar 3 quilos de farinha? 3 quilos de farinha, é só eu fazer 3 vezes 85. Eu vou conseguir fazer 255 salgados. Ou seja, aqui eu tenho
a ideia de variável, né? A quantidade de farinha que eu uso, ela está variando, ela está mudando, né, a cada momento. Eu posso atribuir qualquer valor para uma quantidade de farinha. Eu sei que cada 1 quilo faz 85, então eu estou multiplicando essa quantidade de farinha pela quantidade de salgado. E aí eu consigo achar quanto salgado eu faço no total, dependendo, né, em função da quantidade de farinhas. Então aqui eu tenho uma ideia de função, né? A quantidade de salgados que eu consigo fazer está em função, ou seja, depende da quantidade de farinha. Quanto mais farinha eu tenho, mais salgados eu consigo fazer, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa aqui, ó. Vocês vão falar para mim, vão escrever nos comentários, com 4 quilos de farinha, quantos salgados eu consigo fazer, tá? Então escrevam aí para eu saber quem está assistindo as aulas, quem está participando, quem está aí estudando e aprimorando as habilidades de matemática de vocês aí. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.